É o culto onde nós vamos comemorar o Natal. Talvez um dos últimos cultos do ano de 2020. E é uma responsabilidade estar aqui à frente, falando no culto de domingo, o culto da família, ministrando talvez uma das últimas pregações do ano. E eu falei, Senhor, não vou dar conta não. Eu vou ter que mandar um WhatsApp para a sua Irlanda e vou ter que sair dessa. Fugir. Não vai dar. É muita responsabilidade. E realmente é muita responsabilidade. Hoje você está aí sentado, amanhã você vai estar aqui à frente. Você vai sentir isso. Mas, quando chega em dezembro, bem como quando chega em janeiro, as pregações, elas são muito retrospectivas e reflexivas mesmo. Então, o pregador que está aqui, tanto em dezembro como em janeiro, nossa, ele está aqui, mas está suando, porque é muita coisa, e é muita coisa séria, que nós precisamos trazer para você. Assim como eu, você e o planeta viveu um ano de 2020 muito diferente daquilo que a gente estava habituado a viver. Para todo mundo, para o planeta inteiro, 2020 foi muito diferente. Para algumas pessoas foi um ano, assim como para mim, muito atropelado. Muitas pessoas tiveram um ano de 2020 mais tranquilos. Em casa, puderam ficar em casa com a sua família, com seus filhos, trabalhar home office, tiveram que ter as crianças dentro de casa, ensinar as crianças, passar tarefa. Todo mundo viveu um pouquinho disso, e em especial estou falando com as mães agora. Tiveram algumas pessoas que tiveram um ritmo mais tranquilo, mas outras, como eu, nós vivemos um 2020 muito atropelado, porque eu estava na linha de frente de um dos setores que tiveram que pausar, que foi o comércio. Muitos de nós aqui estivemos no comércio esse ano de 2020. E para você que esteve no comércio, assim como eu, a gente precisou ter que se reinventar para que a gente não parasse, para que a gente não morresse, para que a nossa empresa ou a empresa que você faz parte e trabalha não fechasse. Nós tivemos amigos e conhecidos do comércio que perderam os empregos, ou porque tiveram que reduzir o quadro de funcionário, ou porque a empresa fechou mesmo, faliu, não deu conta. Então, todos nós conhecemos pessoas ou vivemos situações muito diferentes esse ano de 2020. Todo mundo está me acompanhando? Mas nós estamos na igreja e nós chegamos até aqui, amém? Glória a Deus. Glória a Deus por isso. E falando de tantas situações diferentes, por que não lembrar da igreja, que também passou por um momento muito diferente em 2020? Nós tivemos que assistir os nossos cultos de casa. De repente nós experimentamos um pouquinho daquilo que os desigrejados, que muitas vezes a gente acaba falando sem querer querendo, vivem. E nós experimentamos isso esse ano. Foi bom, mas é muito melhor estar aqui. Quantos concordam? Amém? É muito melhor estar aqui, presente, olhando, dentro dos olhos do pastor Paulo. É muito melhor do que ver ele no meu celular, hein? E eu acho que isso é recíproco com vocês também. É muito bom estar aqui. Mas o ano ainda não acabou. Amém? Glória a Deus que nós passamos o que passamos, mas chegamos até aqui, estamos com a igreja, com as portas abertas e no presencial. Mas nós não sabemos o que pode acontecer amanhã. Nós estamos livres de amanhã sair um decreto do governador e fechar as igrejas de novo? Não, nós não estamos livres disso acontecer. Mas a nossa oração é para que isso não aconteça. Porque é muito bom quando os irmãos eles se reúnem, amém? E nós estamos fazendo isso aqui. Então, queridos, por que eu estou fazendo esse apanhado todo? Para trazer para você a responsabilidade e, sabe, a felicidade, a satisfação de nós estarmos aqui. Eu vi uma frase muito banal, mas eu achei demais, num letreiro de um carro que dizia, todo mundo já deve ter visto essa mensagem, mas eu achei legal porque para mim foi novo. O maior presente esse Natal é estar presente no Natal. Eu falei, caramba, é verdade mesmo. Quer dizer, nada de presentes. Se você tiver e puder comprar um presente, vai ser maravilhoso. Mas qual é o objetivo dessa frase? Trazer a reflexão de que o bom é nós finalizarmos o ano de 2020 e estarmos aqui, vivos e presentes e saudáveis, amém? Aleluia! Esse foi um ano difícil para muitas pessoas e famílias. Hoje é domingo e é culto da família. Muitas pessoas estão em outras igrejas, em outros lugares, e estão tendo culto de domingo e não tem alguém dos seus familiares.
porque eles perderam por conta do Covid, ou por conta de alguma outra coisa que aconteceu durante o ano de 2020. Mas eu quero te alegrar, talvez você já saiba, mas eu quero te alegrar e te lembrar. Nós estamos presentes aqui, amém? Amém. E esse é o motivo da nossa alegria. Quando nós cantamos aqui, e adoramos, e pulamos, e dançamos, e corremos, e gritamos, nós estamos fazendo isso para celebrar a vida, amém? Todos nós que estamos aqui, com certeza conhecemos alguém que não vai estar presente nesse Natal de 2020, porque não está vivo, porque está doente, ou está no hospital, ou está em repouso, como a nossa pastora. Nós cremos que logo, logo ele estará conosco. Amém. Mas o pastor que está aqui, e muitos outros que acompanharam de perto, quer ter uma pessoa com Covid em casa, sabe quanto o nosso coração fica apertadinho. Nós cremos no Senhor, Ele é o nosso Deus, mas nós ficamos com o coração apertadinho. O pastor Elano, que viveu isso, sabe disso. Mas nós estamos aqui, amém? Amém. E o fato de você estar aqui, querido, eu preciso te lembrar, se alegre por isso, amém? O Senhor, a canção que foi, a segunda canção, ela dizia: Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. E é a esse Deus que nós devemos amar, lembrar e adorar para sempre, amém? Amém. É isso, essa é a introdução que eu gostaria de trazer para mim e para cada um de nós que estamos aqui. Se alegre, sorria, lembre que você está bem, que você está feliz, que você está firme, que você está saudável. Alegre-se, porque o Senhor é aquele que propôs isso para cada um. Aleluia, aleluia. Ontem um dos jovens que estava aqui, ele falava: eu estou bem, eu estou feliz, eu estou saudável, estou empregado, Valéria. Olha que coisa boa. Imagina você encerrar o ano de 2020 empregado. Sua empresa não fechou, sua empresa não faliu, mas você conseguiu se reinventar. Foi um ano atropelado, mas deu certo. Eu tenho certeza que foi porque o Senhor, o dono da semente, te sustentou, amém? Por isso, querido, adore a Ele em todo o tempo. Em todo o tempo. Agora eu estou falando de uma forma individual. Mas hoje eu gostaria que você refletisse comigo a respeito de uma adoração, de um buscar ao Senhor de uma forma família. Hoje é culto da família. Eu fiquei pensando: Senhor, eu preciso dizer alguma coisa não para as mulheres. Eu preciso dizer alguma coisa não para os homens. Eu preciso dizer alguma coisa não para os jovens. Não é o direito jovem. Eu preciso dizer alguma coisa não para as crianças, mas eu preciso que você fale aos nossos corações algo que seja relevante e que traga impacto nas nossas vidas enquanto família. Amém? E hoje o Senhor, através do Espírito Santo, vai falar aos nossos corações. Esteja, querido, com o seu coração disposto e aberto para ouvir algo direcionado para a sua família. Amém? Hoje é culto da família. Nós precisamos, sabe, trazer isso. Deus nos ajuda a conduzir a nossa família. Não é mais um servir ao Senhor de forma individual. Eu não posso mais servir ao Senhor como Valéria, porque eu sou casada. As pessoas não podem olhar para mim e ver que ela é uma mulher de Deus. Não! As pessoas precisam olhar para mim e para o meu marido e dizer: ali é uma família que glorifica o nome do Senhor. E nós precisamos buscar isso. Nós precisamos almejar isso. E eu não sei se você buscou ou almejou isso em 2020. Mas o meu desejo é que você busque isso e anseie por isso em 2021, querido. E agora, voltando para a igreja, esse ano de 2020, para além da nossa vida pessoal, para além da nossa vida social, para além da nossa vida profissional, eu quero falar da sua vida com Deus. Muitos de nós, esse ano de 2020, por milhões de motivos, estivemos frios diante do Senhor. Eu digo do nosso trato com o Senhor, o trato da nossa família ao buscar o Senhor. Mas essa noite o convite para mim, para minha família, para você e para sua família, é o buscar ao Senhor de uma forma intensa, como você nunca o buscou, porque nós estamos vivos. Querido, a sepultura não louva o Senhor. Quantos
Quantos sabem disso? Salmo 88. Não. Mas nós estamos vivos, amém? Aleluia! E a melhor notícia de estar vivo é que você pode zerar e iniciar de novo, amém? Então, se existiu alguma coisa que não caminhou tão bem assim no seu relacionamento com o Senhor durante 2020, se você ficou disperso, se você ficou desligado, fraco, frio, se você se desviou da presença do Senhor, se você está em cima do muro, morno, eu tenho uma ótima notícia para você. Hoje é noite de conserto, amém? Porque nós estamos vivos. E hoje a gente pode iniciar de novo o nosso relacionamento com o Senhor, porque Ele está aqui, amém? Queridos, o Senhor está aqui. E Ele faz esse convite para mim e para a última pessoa que está nesse ponto, do lado direito e esquerdo. Eu estou aqui e quero começar de novo com você. Ele quer, querido, isso. Quando eu convidei vocês para orar, e hoje eu refleti no livro de Lucas, no capítulo 18, uma parábola antes da que nós vamos falar, fala sobre dois homens. Um era o fariseu, a Bíblia não fala sobre o nome dele, chama ele de fariseu, que de acordo com o que a gente entende, era um homem que buscava o conhecer da palavra. Era um homem que entendia a respeito da lei. Ele entendia porque ele buscava esse conhecimento. Jesus conta a parábola de um fariseu e de um publicano. O publicano, ele era um rapaz, ele era um homem que cobrava impostos. Jesus, ele traz a história, a parábola desses dois homens para explicar para os discípulos uma lição. E como eu disse, que um deles, o publicano, ele chegou dentro do templo, ele chegou dentro da igreja e nem conseguiu levantar a cabeça porque ele sabia que a vida dele estava toda machucada, toda errada. Ele só conseguiu fazer uma oração: Senhor, perdoa os meus pecados. Eu não tenho a menor condição de olhar para você, mas você é o Deus verdadeiro que tem condições e poder para perdoar os meus pecados, amém? Queridos, é esse Deus e Ele está aqui. Ele é o mesmo Deus que o publicano, aquele cobrador de impostos, chegou diante dele e falou: Deus, me perdoe, mas me receba. Ele teve essa humildade, ele sabia que o Senhor iria receber. E nós precisamos chegar ao Senhor assim, porque hoje Ele está aqui e Ele anseia por esse coração. Mas eu não quero que você esteja buscando simplesmente por você. Hoje o chamado é para você buscar pela sua família. Hoje é o culto da família. Então, todo momento, quando o Espírito Santo tocar você e falar com você, me busque mais. Eu te perdoo sim. Eu te recebo sim. E eu tenho uma história diferente para 2021 no que diz respeito ao nosso relacionamento. Ele estará falando sobre você e a sua família, amém? Receba isso, querido. Abrace isso. Sabe, busque, lute, não só por você, pela sua vida, mas pela sua família. Como é maravilhoso quando a gente vê as famílias aqui na igreja, todo mundo junto, todo mundo reunido, buscando ao Senhor, adorando através das canções, sabe? A família participando de todas as atividades que tem na igreja é maravilhoso. E o Senhor quer isso para cada um de nós e para cada uma das nossas famílias, amém? Queira isso, querido. Nós seremos muito mais abençoados quando nós entendermos isso, amém? Abra sua Bíblia, Glória. Lucas, no capítulo 18. No primeiro versículo do capítulo 18. Parábola do Luiz da pobre viúva. Bem, eu gostaria mesmo que você abrisse a sua Bíblia. Muitos de nós passamos a semana inteirinha sem abrirmos as nossas Bíblias. E isso é tão sério.
Nós precisamos tanto te buscar. Feche seus olhos. Feche seus olhos, pastor Bíblia. Eu gostaria que você falasse com o Senhor. Com tudo isso que eu falei, eu poderia parar aqui agora. Porque o principal de tudo que eu falei, que eu gostaria que você, assim como eu entendi, entendesse, é que nós precisamos buscar o Senhor. Glória a Jesus. Muitos de nós passamos a semana inteira sem falar com o Senhor. Eu gostaria que você falasse com Ele agora. Eu não sei se você chama Ele de Pai, de Paizinho, de Senhor, de Jesus, de Cristo, de amado. Mas eu te convido, querido, a falar com Ele agora. Assim como publicano, eu te convido a falar: Senhor, eu sou tão falho. Muitas vezes nós nos colocamos, Senhor, como o fariseu. Porque o fariseu, ele fazia aquilo que o Senhor esperava que ele fizesse. Ele te buscava, ele te servia, ele te adorava, ele até entregava o dízimo. Mas no coração dele, ele se sentia melhor que todas as outras pessoas por fazer isso. Hoje, Deus, todos nós, Senhor, nós nos colocamos na Tua presença como publicano, como pecadores. Se compadeça, Senhor, de cada um de nós. Muitas vezes nós nos achamos crentes, crentões, por agirmos igual ao fariseu, fazermos tudo, cumprirmos um script, nos acharmos melhores que os outros. Mas nós precisamos, Senhor, todas as vezes chegar na Tua presença e pedirmos perdão, porque somos pecadores. Muitas vezes deixamos de orar, muitas vezes deixamos de agradecer, muitas vezes deixamos de ler a Tua palavra, muitas vezes, Senhor, deixamos de levantar na hora do louvor, muitas vezes deixamos a nossa Bíblia em casa em um momento de culto. Senhor, muitas vezes ignoramos um irmão, deixamos de ofertar, deixamos de abençoar. Senhor, muitas vezes criticamos sem abrir a nossa boca. Deus, tenha misericórdia de nossas vidas. Nós nos colocamos, Senhor, como publicano, pessoas cheias de pecado, mas crendo que o Senhor é aquele que tem poder para nos perdoar. Por isso, Senhor, nos perdoe. Que nenhum de nós, Senhor, sejamos e tenhamos esse coração acusador, por acharmos que fazemos demais para Ti. Não fazemos nada, Deus. Não fazemos nada, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia de nós. Nós ainda queremos viver um 2020 diferente no que diz respeito ao trato contigo. Amém? Queridos, nós precisamos melhorar tanto. O interessante é que quando eu sentei, eu falei: Senhor, o que você quer falar comigo? O que o Senhor quer falar com a igreja? E aí eu disse: engraçado, eu estou perguntando o que o Senhor quer falar, mas eu não parei para te ouvir essa semana. Como assim? Eu estou querendo saber o que o Senhor quer falar. E eu pensei nisso que eu estou falando com vocês. E Deus, Ele me levou para a segunda parábola do livro de Lucas, capítulo 18. Nós não vamos ler, mas ela fala sobre esses dois homens que eu estou falando para vocês. E o fariseu, aparentemente, ele estava com tudo certinho. O problema é que ele falou: olha, comigo Deus está tudo certo. Ele nem sentou para orar, nem ajudou, nem nada. Ali em pé mesmo ele disse: olha, eu estou cumprindo tudo que eu preciso cumprir. Agora eu não posso dizer a mesma coisa desse aí. E no finalzinho do versículo da parábola, Jesus fala que aquelas pessoas que se humilham serão exaltadas, mas os exaltados serão humilhados. O que Jesus estava querendo dizer para aqueles discípulos? Que nós precisamos ter um coração humilde, que nós somos pecadores. Aquele fariseu, ele não se considerava uma pessoa pecadora jamais, porque ele fazia tudo aquilo que ele deveria fazer. No versículo 11 do capítulo 18 diz:
o fariseu ficou de pé e orou sozinho assim. Ele diz: ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, eu não sou desonesto, eu não sou imoral como as outras pessoas. Eu te agradeço também porque eu não sou como esse cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou a 10ª parte de tudo que eu ganho. Querido, ele estava sendo um crente, ó, 100%. Na visão dele, talvez na visão de um pastor, isso aqui era o tipo de cristão, ó. Caramba, top demais. Mas Jesus não viu assim. Não viu assim. E nós precisamos refletir a respeito disso. Porque muitas vezes a gente fala, não, por que eu tenho que pedir perdão na minha oração ao Senhor? Eu estou com tudo em dias, inclusive eu estou jejuando e dizimando. Mas não é esse tipo de coração que Jesus está buscando. Ele está buscando esse coração que chega diante dele e fala: ó Deus, tem pena de mim porque eu sou pecador. O publicano só falou isso, querido. Ele reconhecia que ele errava e era pecador em tudo, mas que o Senhor era aquele que poderia perdoar os seus pecados, amém? Isso é algo tremendo. Esse é o Deus que nós servimos, aquele que pode nos perdoar, porque nós somos cheios de falhas. Por isso, abra sua Bíblia nesse capítulo 18, no versículo 1. Como nós colocamos os pistas aqui, não está legal para ler. Então, abra sua Bíblia. Mesmo que seja no seu celular, não importa. Acompanhe a leitura, amém? A viúva e o juiz é o título. Diz assim: Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Então ele conta a parábola. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo: ajude-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim e disse: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como essa viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se não fizer isso, ela não vai parar de me amolar até acabar comigo. Versículo 6. E o Senhor continuou: prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que ele vai encontrar na fé encontrar na terra esse tipo de fé? Amém? É só até aí. Fecha a Bíblia, fecha o aplicativo aí. Esse é o objetivo, querido. O Senhor me levou a esse capítulo e a essa história, a essa parábola. Talvez assim como eu, você também já deva ter escutado várias pregações a respeito dessa viúva e do juiz. Então nós temos 2 personagens aqui, amém? A viúva e o juiz. Pode ser que nós até tenhamos assistido algum tipo de filme, ou série, ou teatro a respeito disso. Mas eu quero lhe dizer, assim como está escrito na palavra, que isso é uma história que Jesus contou para quem? Para a multidão ou para os discípulos? Multidão ou discípulo? Discípulos. Amém? Existiam coisas que Jesus fazia diante da multidão e falava com a multidão. Existiam coisas que Jesus falava para os discípulos. Essa história que ele conta a respeito da viúva e do juiz, ele fala para os discípulos. Quando Jesus ele se direciona para os discípulos, é como se ele estivesse dizendo para a gente, ó, igreja. Os discípulos começaram a igreja, amém? Amém. Então ele está direcionando essa parábola para trazer uma reflexão para quem? Para a igreja. Para quem? Para mim e para você. Para os discípulos, amém? Amém. E é tão sério, porque ali no finalzinho ele vai falar que está contando isso para que os discípulos entendam a importância da oração.
E parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A oração, com essa viúva, chegando diante do juiz e pedindo para que ele julgue a causa dela. Jesus, ele vai trazer isso para os discípulos poderem entender a importância de você insistir. Mas ele estava falando em que tipo de insistência? A oração. Amém? Todos estão acompanhando? Amém? Oração, querido. E a oração, ela não é feita só na segunda-feira, às 8 horas aqui na igreja. A oração que Jesus estava falando e ensinando para os discípulos aprenderem a importância dela, está falando de uma relação dia e noite. Ele fala de uma insistência dessa viúva dia e noite. Jesus está ensinando para os discípulos que a nossa oração, ela precisa acontecer numa frequência sempre. Se eu falo de oração dia e noite, significa dizer que eu tenho que colocar oração na minha vida durante o dia. E durante a noite também. Valeria, dá para orar de dia e de noite? Dá. É a respeito disso que ele está falando. Mas ele está falando também não só dessa oração que nós fizemos aqui. Nós fazemos na segunda e nós fizemos várias vezes hoje no decorrer do culto. Ele está falando de uma oração no sentido de buscar. Busca o Senhor. Não está falando só de você fechar os olhos e falar: Senhor, essa é a minha situação. Ele está falando de uma experiência prática de busca. Essa viúva, ela não ficava só na casa dela procurando o juiz da casa dela. Ela tinha que fazer um percurso e chegar até lá e apresentar a situação para esse juiz que ela estava vivendo e que dependia dele para resolver. Ele era a pessoa que bateria o martelo. Ele era a pessoa que daria a última palavra para a situação dela ser resolvida. E ela saía da casa dela, ia até esse lugar e insistentemente pedia para que ele resolvesse a situação que ela estava vivendo. Isso fala de um movimento. Significa dizer que a nossa oração ela não está enquadrada só em você fechar os olhos e falar com o Senhor. Significa dizer que a nossa oração é um movimento. Se a nossa oração é movimento, é alguma coisa prática, tem a ver com o nosso comportamento com o Senhor. Tem a ver com a nossa busca ao Senhor. Tem a ver com a frequência que eu busco o Senhor. Em oração, em leitura, em gastar ali tempo, buscando esse conhecimento. Escolher um dia da semana para fazer um jejum. Escolher um dia da semana ou do mês para jejuar. Implica em eu estar ali no meu trabalho, mas eu estar conectada nas coisas do céu, do reino. Essa oração que Jesus está trazendo para os discípulos não é alguma coisa engessada. É uma busca, mas uma busca é uma prática dele. É uma devoção. É mais do que uma oração que ele está ensinando para os discípulos. É uma devoção. Sabe o que é devoção? Você se entregar para alguém. Jesus está ensinando que o relacionamento que os discípulos precisam ter com o Pai, precisavam ter com o Pai, é um relacionamento insistente nessa busca. Eu estou buscando o Senhor hoje, mas eu não estou sentindo nada, então vou deixar para lá. Eu estou buscando o Senhor, mas eu acho que Ele não quer falar comigo desse jeito, então eu vou fechar a Bíblia. Eu estou tentando orar, mas bateu aquele sono, então eu vou deixar para lá. Eu estou tentando ir para a igreja, mas eu não estou conseguindo porque sempre acontece alguma coisa. Então eu deixo para o próximo domingo, para o próximo culto. Não. Jesus está mostrando para os discípulos a importância de nós buscarmos o Senhor de uma forma ininterrupta, de uma forma insistente, até que o Senhor Ele olhe para você e fale, Ele se levante, que Ele resolva a sua causa. Amém? Querido, nada vai acontecer se você buscar o Senhor dessa forma fria, dessa forma, despreocupada. Não vai acontecer nada, querido. Isso é muito triste de ouvir, mas não vai acontecer. Aconteceu dessa viúva ser atendida porque ela insistiu demais na busca dela ao juiz que poderia resolver. Muitas vezes a gente busca todo mundo, menos o Senhor. A gente busca todo mundo, menos o Senhor. A gente procura o nosso pai, a gente manda mensagem para nossa mãe, a gente fala com o nosso chefe, a gente fala com o responsável de onde você trabalha, você fala até com o responsável do lugar onde você paga aluguel. Você procura todo mundo,
menos o Senhor.